Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Olá, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de redação? Nós hoje vamos falar sobre o título da dissertação. Exatamente. A gente sabe que a gente usa o título para várias redações, vários tipos de redação, não é isso? A gente usa no texto narrativo, a gente usa no texto lírico e também a gente usa no texto dissertativo. Eu fiz um esquema aqui, né, com alguns tópicos do que a gente deve e o que a gente não deve fazer na redação, tá bom? Eu vou começar aqui com o nosso primeiro tópico. Vamos falar sobre o Enem. Olha só, a gente não deve viver nossa vida pautada no Enem, mas a gente sabe que ele é muito importante, afinal de contas, ele é uma porta de acesso para as universidades, né? Bem, no Enem, o título da dissertação, ele é opcional. Exatamente, você tem a opção de colocar ou não. Se você colocar, ótimo. Se você não colocar, isso não vai descontar ponto. Mas, eu acho bom colocar. Quando você titula a sua redação, você está mostrando que você tem um domínio sobre ela, você tem criatividade, né? Que mesmo sabendo que você pode não colocar o título, você resolveu colocar, você resolveu criar. Então, já que a gente pode fazer a mais, eu acho que é muito bom que a gente coloque o título na dissertação do Enem, certo? Segundo tópico, nas minhas dissertações ele é obrigatório, tá? Nada de falar, ai, professor, eu esqueci o título. Não. A gente tem que treinar, porque afinal de contas a gente na escola está treinando para a vida. E na vida você vai se deparar com situações onde o título é obrigatório e onde ele é opcional. Olha só uma situação onde ele é obrigatório. A maioria dos concursos públicos, o título da dissertação é obrigatório, tá? Então, se você não coloca o título na dissertação, você vai perder ponto por isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre o tema e o título da dissertação. Gente, reparem que eu pontuei bastante aqui, né? Que eu sublinhei essa palavra aqui. Você nunca deve usar o tema como título, tá? Primeiro que isso mostra que você não está tendo criatividade, né, para construir um título para sua dissertação. E segundo que em alguns casos pode ser que você perca ponto por usar o tema como título, tá? Porém, é ideal que você use pelo menos uma palavra do tema dentro do seu título. E eu vou mostrar isso posteriormente como é que a gente vai fazer. Então, você vai pegar ali uma palavra-chave, né? O que é uma palavra-chave? É uma palavra que sintetiza o seu tema, né? É uma palavra que diz muito sobre o tema. Então, você vai pegar essa palavra-chave e vai tentar inserir ela dentro do seu tema. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a etimologia da palavra título, tá? A gente viu, né, nas aulas de filosofia que a etimologia é a origem, né? Então, eu sempre, quando estou estudando algo, eu gosto de saber a etimologia daquela palavra. Essa palavra título, ela vem do latim, né, titulus, que significava, né, o desígnio, né? Então, era um desígnio de honra, né? Então, quando você dava um título a alguém, era um título, era como se você estivesse nomeando aquela pessoa numa qualificação honrada. E também servia para designação de capas de livros, né, de textos. Agora vamos para o que interessa. Como produzir um bom título para minha dissertação? Já que o título, gente, né, é a nossa designação, então é muito importante porque ele é a primeira impressão do corretor. Quem vai corrigir a sua redação, a primeira coisa que ela vai olhar é para o título da sua redação. Então é importante que você seja criativo, tá? Criativo peronomútil, tá? Não vamos inventar, né, demais para a gente não perder ponto, certo? Na redação. Então, a gente precisa ser criativo, mas com uma certa ponderação. Vamos lá, então. A gente está trabalhando ao longo das nossas aulas sobre o texto dissertativo argumentativo, esse tema aqui, ó, a desigualdade social no Brasil, tá? Eu coloquei 2 exemplos de título aqui para esse tema, um com verbo e outro sem verbo, para a gente entender como é que funcionam os títulos, tá? Se o tema fosse esse da minha redação, a desigualdade social no Brasil, eu fiz um título aqui bem
objetivo, bem simples. Ah, gente, outra coisa que eu queria falar a vocês. O título deve ter no mínimo 3 palavras, tá? No mínimo 3 palavras. E você deve ser objetivo, então nada de títulos muito extensos. Até porque tem gente que faz títulos tão extensos que parece que faz parte da introdução. Então é ideal você colocar o título na redação, pular uma linha e começar a sua redação. E evitar títulos muito extensos para que isso não venha atrapalhar e também parece que você está querendo, sabe, já no início da sua redação, se estender demais. O título tem que ser objetivo, sucinto. Ó, se meu tema fosse esse, desigualdade social no Brasil, eu comecei aqui com um título que contém um verbo. A desigualdade social afeta todas as classes. É claro que se eu estou falando de classes sociais, eu vou ter que abordar esse assunto dentro do meu texto, tá? Vocês repararam que eu coloquei um ponto no primeiro título? Por que eu coloquei um ponto final aqui? Porque o meu título, gente, por ter um verbo, se trata de uma oração. Então, quando eu tenho um título com verbo, tá? E eu tenho, consequentemente, uma oração, é necessário que eu coloque um ponto final nela, tá? Começo com letra maiúscula e termino com um ponto final. Esse segundo título aqui, reparem que ele não contém nenhum verbo. Então, aqui eu tenho uma frase, tá? Nominal. A desigualdade social e seus efeitos. Então, eu vou ter que falar sobre os efeitos da sociedade, da desigualdade social, né? Quais são os impactos dessa desigualdade social no nosso país. Vocês repararam que não tem verbo? Gente, se não tem verbo, não é oração. Se não tem verbo, é uma frase. E por ser uma frase, eu não preciso colocar o ponto final, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre quando colocar o título. Gente, eu sempre, quando estou dando aula de redação, eu sugiro aos meus alunos que sempre deixem o título para o final, tá? Você não tem que fazer a sua redação baseada no título. Percebam esses 2 títulos que eu coloquei aqui. Os abismos sociais do Brasil e igualdade social para quem? Vocês reparam que aqui eu vou falar dos abismos, das diferenças sociais que existem no Brasil, né? Um país onde existe pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e onde também moram dos maiores, das pessoas mais ricas do mundo, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, né, estatísticas que provam que na lista das pessoas mais ricas aqui no Brasil temos alguns. Então, vou falar desses abismos sociais. Gente, se eu pegasse e colocasse meu título antes de fazer a redação, vocês reparem que a minha redação, ela vai ficar presa ao meu título. E não é a redação que tem que estar presa ao título, é o título que tem que estar preso, conectado com a sua redação. Então, é interessante que você produza a sua redação e depois você vai fazer um resumo do que você falou, pegar ali uma palavra-chave do seu tema e construir o seu título. Então, o título, ele vai ser baseado na sua redação e não a redação baseada no seu título, entenderam? Reparem que aqui eu falei, né, do social e do Brasil. São 2 palavras-chave que estavam lá no meu tema. Outra coisa que eu queria abordar também é sobre pergunta no título. Olha só esse segundo título que eu colocaria aqui na minha redação. Igualdade social para quem? Reparem que eu fiz uma pergunta, tá? Professora, será que é legal eu criar no meu título ali uma pergunta, uma interrogação? Gente, olha só, não existe regra para isso. Você pode sim, no seu título, criar uma pergunta. Agora, veja bem, se você vai criar uma pergunta para o seu título, o ideal é que você responda essa pergunta no decorrer da sua redação, né? Você não vai criar uma pergunta e deixar ela sem resposta. A dissertação não é para isso. A dissertação é um texto para você se posicionar. Então, já que você fez essa pergunta, né? Para quem é a igualdade social no Brasil, né? Quem são as pessoas que defendem que existe essa igualdade? Existe essa igualdade realmente, né? Então, olha só, esse título ele levanta algumas questões que você vai precisar no decorrer da sua redação responder.
tá bom? Então não tem problema você no seu título criar uma pergunta, desde que essa pergunta seja esclarecida ao longo da redação, tá bom? Vocês perceberam que o título de uma redação, seja ela dissertativa, lírica ou narrativa, como ele é importante e que existem mais coisas, né, do que a gente imagina, é só um título. Não, gente, não é só um título, é o título. E o título, ele diz muito sobre a sua redação e é sim a primeira impressão para o corretor, tá bom? Então vamos ter mais uma atençãozinha aí com o nosso título, tá? Tentar fazer um título objetivo, fazer um título dentro dos padrões ortográficos, tá? Fazer um título que tá ali, né, inserido e contextualizado com o seu tema, para que a sua nota, né, para que seu título ele venha agregar na sua nota, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula de redação.